fazendo uma retrospectiva, um bate-bola rapidinho da primeira parte. Nós estamos falando do gênero, espaços territoriais especialmente protegidos ou tutelados. Onde está isso? Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, tá? Esse é o gênero. E esse gênero tem 3 espécies. A primeira, unidade de conservação, tá? A segunda, área de proteção permanente, APP. E a terceira, reserva legal. A nossa tratativa é a unidade de conservação, tá? Que é o tema da primeira parte, da segunda e terceira ou quarta, porque é um pouco grande. A unidade de conservação, ela tem 2 grandes grupos. O primeiro grupo de proteção integral, tá? Com 5 espécies. E o segundo grupo de uso sustentável de 7 espécies. Então, nós estamos falando aqui, né, nesse primeiro grupo, unidade de conservação do grupo de proteção integral. Já falei que são 5 espécies, que são estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. O que vai acontecer agora no nosso estudo? O que eu vou fazer agora é as características de cada uma. Vou começar com as características da estação ecológica, ok? As características da estação ecológica está na Lei 9.985 de 2000, tá? Aonde? No seu artigo 9º. Aqui, não estou inventando nada. Artigo 9º. A estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, ok? Então tá. O que acontece? Estação ecológica, seu regime específico encontra-se contemplado no artigo 9º da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que eu acabei de ler. A estação ecológica assume como objetivo, primeiro, a preservação da natureza, bem como, segundo, realização de pesquisas científicas. Quais são as características? Primeiro, a posse e o domínio são públicos, não é privado, público. Como assim? De tal forma que as áreas particulares de pessoas físicas ou jurídicas, incluídas em seus limites da estação ecológica, deverão ser desapropriadas, claro, na forma da lei. E não vai ser uma desapropriação sanção, não é uma desapropriação de punição, tá? O que acarreta a necessidade de indenização ao proprietário atingido. Ou seja, é a prevalência do interesse público, tá? Em detrimento ao interesse do particular, ao interesse privado. Conceito claríssimo de direito administrativo, ok? Então nós podemos entender que o direito de propriedade ele não é absoluto, tá? Ele é relativo. Segunda característica da estação ecológica, é proibida a visitação pública, salvo, exceto, para fins educacionais, de acordo com as regras estabelecidas no plano de manejo da estação ecológica. Observe-se, portanto, que não é permitido o turismo ecológico. Questão de prova. Aqui, ele vai vir com esse texto bacana, da estação ecológica, não sei o que, tal. E vai dizer lá que é permitida o turismo ecológico. Negativo. Estação ecológica não é permitido o turismo ecológico. O que é permitido é uma visitação para fins educacionais, bem pontuado. Bom, terceiro, a pesquisa científica depende de prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade de conservação da estação ecológica. Lógico. E encontra-se sujeito às condições e restrições estabelecidas. Por que isso? Porque as pessoas têm que fazer um agendamento, né? Pessoal que vai fazer estudo, vai fazer pesquisa, pessoal da área biológica, enfim, veterinária, enfim,
que precisa pesquisar, vai ter que fazer um agendamento. Senão, imagina, ter milhões de pessoas naquela estação ecológica. Não, agendar. Número X de pessoas. Vai ter um guia ali orientando. Quer ir aonde? Quer fazer o quê? Lógico, tá? As alterações dos ecossistemas somente são permitidas nos casos de alterações do ecossistema da estação ecológica. A alteração desse ecossistema se dá no seguinte: primeiro, restauração de ecossistemas modificados, tá? Restaurar. Segundo, manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica. Terceiro, coleta de componentes com finalidades científicas. Quarto, realização de pesquisas científicas cujo impacto benéfico sobre o meio ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta de componentes. Tá? Então, esses 4 itens que podem ser feitos para alterar o ecossistema daquela estação ecológica. Vamos falar agora da reserva biológica, tá? Lembrando, estamos dentro do grupo de proteção integral, que é impossível esse grupo de proteção integral estar na área urbana. Possível, ele só se encontra na área rural, tá? Reserva biológica está onde? Artigo 10 da Lei 9.985 de 2000, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Artigo 10, deixa eu me localizar aqui. Aqui, ó. Caput do artigo 10. A reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Ok? Sobre a reserva biológica, está disciplinada no artigo 10 da Lei 9.985 de 2000, que eu acabei de fazer a leitura, assume como objetivo, primeiro, a preservação integral da biota e demais atributos naturais, sem interferência humana direta ou alterações ambientais. Quais são as características da reserva biológica? A. Posse e domínios públicos, de modo que as áreas particulares, pessoas físicas ou jurídicas, incluídas em seus limites, devem ser desapropriadas. Ou seja, mais uma vez, não se trata de desapropriação-sanção. Tá? Então aqui é o que foi empregado na estação ecológica, na reserva biológica também. Mas você está falando muito da desapropriação-sanção. Lógico, por exemplo, desapropriação-sanção é a desapropriação como punição, quando você tem uma área, né? Uma área rural, enfim, você tem uma área, uma propriedade com plantação de maconha. Quer dizer, você é desapropriado de forma que você não vai ser indenizado. Você vai ser uma forma de punição e vai ser destinada essa desapropriação para a reforma agrária. Quer dizer, então a diferença da desapropriação-sanção é que você não recebe uma indenização, né, justa pela sua área, pela sua propriedade. Tá? Então aqui, na estação ecológica e na reserva biológica, você tem, se a tua área particular pegar a reserva biológica ou estação ecológica, você vai ser desapropriado dessa parte, tá ok? É proibida a visitação pública, igual na estação ecológica, salvo com objetivo educacional, igualzinho lá a estação ecológica. Terceiro, a pesquisa científica depende da autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade da reserva biológica, igual à estação ecológica, ok? Vamos falar agora do Parque Nacional. Trata-se da categoria de unidade de conservação mais antiga do país e mais conhecida, mais divulgada. O Parque Nacional sofre regramento no artigo 11 da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a Lei 9.985 de 2000. Vou fazer a leitura agora. Artigo 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental,
de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Beleza? Tá. O Parque Nacional sofre regramento no artigo 11 da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Acabei de fazer a leitura. Bom, tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande importância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Então já percebemos aqui que no caso do Parque Nacional, há a possibilidade, né, de turismo ecológico. Vai ser cobrada uma taxa, né, para você fazer a visitação, que vai ser revertida para a própria manutenção do parque. Então, quer dizer, estação ecológica e reserva biológica não tem turismo ecológico. E no Parque Nacional tem turismo ecológico. Características do Parque Nacional: posse e domínio público, de modo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. O que acontece na estação ecológica, o que acontece na reserva biológica, tá? A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas, entre outros, no plano de manejo da unidade, para fins de educação e recreação ambientais, bem como de turismo ecológico. Então, aqui há a possibilidade de visitação pública, tanto é que é um parque nacional. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. Tranquilo. Vamos falar agora do monumento natural. O monumento natural assume como objetivo a preservação de sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica, né, o visual. Está onde? Artigo 12. Caput. Artigo 12. O monumento natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica, tá? São duas as grandes características do monumento natural. Primeiro, pode ser constituído por áreas particulares de pessoas físicas ou jurídicas, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Na ocorrência de incompatibilidade do interesse do particular com a utilização da terra dos recursos naturais, se tiver conflito, aí vai ser desapropriado, tá? Importante entender isso. Na ocorrência de incompatibilidade entre os objetivos da área do monumento natural e as atividades privadas, a área vai ser desapropriada. Claríssimo. Segundo, a visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas, entre outros, no plano de manejo da unidade. Tranquilo, sem nenhum problema. Vamos falar agora da última espécie de proteção integral, que é o refúgio de vida silvestre. O objetivo do refúgio da vida silvestre é proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. As características estão elencadas aonde? Artigo 13 da Lei 9.985 de 2000, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Está aqui, artigo 13. O refúgio de vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Beleza? Características do refúgio da vida silvestre. Primeiro, pode ser constituído por área particular, desde que seja possível a compatibilidade dos objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais pelo próprio proprietário. Na ocorrência de incompatibilidade, vai ser desativado, tá? Desapropriado o particular, tá? Se tiver conflito entre o objetivo da área de refúgio da vida silvestre com as atividades do particular. Segundo, a visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas, entre outros, no plano de manejo da unidade. Terceiro, a pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. Com essa minha fala, eu termino no nosso tema Unidade de Conservação, o primeiro grupo, com 5 espécies, que é o grupo de proteção integral, que só pode existir na zona rural, tá? Vou adentrar agora no segundo grupo da unidade de conservação, que é
é o grupo de uso sustentável, que visa o quê? Compartilhar a conservação da natureza através do sustentável, ou seja, de maneira racional e consciente, tá? Esse segundo grupo de uso sustentável, dentro da unidade de conservação, ele tem 7 espécies. Primeiro, área de proteção ambiental, que é a APA. Segundo, área de relevante interesse ecológico. Terceiro, floresta nacional. Quarto, reserva extrativista. Quinto, reserva da fauna. Sexto, reserva de desenvolvimento sustentável. E sétimo, reserva particular do patrimônio natural. Vou tratar de cada uma delas, ok? Começando pela área de proteção ambiental. Bom, a área de proteção ambiental, APA, representa uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos ambientais ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Bom, outras características estão aonde? Elencadas no artigo 15, tá? Que eu vou ler agora. Artigo 15 da nossa Lei 9.985 de 2000, que fala sobre Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Artigo 15. A área de proteção ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivo básico proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Tá ok? Está aqui no caput do artigo 15. Beleza? Vamos falar agora das suas principais características. Primeiro, constituída por terras públicas ou privadas. Segundo, podem ser estabelecidas restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma APA, área de proteção ambiental. Além disso, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. Terceiro, as condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública na área de proteção ambiental, sob domínio público, serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. Tá? Terceiro, a APA, a área de proteção ambiental, disporá de um conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta lei. Vamos tratar agora da área de relevante interesse ecológico, tá? Agora nós estamos na seara do grupo de uso sustentável, tá? Trata-se área de relevante interesse ecológico. Trata-se de área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias, o que abriga exemplares raros da biota regional. Assume como escopo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local, bem como regular o uso admissível dessa área, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza, de acordo com o caput do artigo 16, que eu vou ler agora. Está aqui, ó, artigo 16. A área de relevante interesse ecológico é uma área, em geral, de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação de natureza. Lembrando que esses artigos que eu estou lendo, 12, 13, todos têm parágrafos e incisos, tá? Senão vai ficar também muito extenso para a gente fazer toda a leitura aqui. Nós temos que caminhar. Isso aqui é apenas um apontamento. Beleza? Bom, então as características principais da área de relevante interesse ecológico são: constituída por terra pública e privada, particular. Podem ser estabelecidas restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em área
de interesse ecológico. Veja, podem ser estabelecidas restrições. Aqui, na área de relevante interesse ecológico, não se fala em desapropriação se a área do particular estiver incluída aqui uma área de relevante interesse ecológico. Tá? Então são nuances, são detalhes que fazem a diferença na sua prova. A área de relevante interesse ecológico, quando for incompatível o interesse do particular com o da própria área de interesse, vai haver a desapropriação? Não. Sim ou não? Não. Por quê? Porque aqui pode estabelecer restrições no caso do particular, do dono. Ele vai ser restrito a ele, ó, você não pode ir ali. Mas ele não vai ser desapropriado, tá? Floresta nacional envolve uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas. Apresenta como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Características, onde é que eu vou encontrar a floresta nacional? No artigo 17 da Lei 9.985 de 2000, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Artigo 17. A floresta nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. Tá? É o que preconiza a Lei 9.985 de 2000 em relação à floresta nacional. Características: apresenta posse e domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas com o pagamento de indenização. Aqui, se o particular, pessoa física ou jurídica, se a sua área, se a sua propriedade tiver um pedaço ali que avança ali a floresta nacional, vai ser desapropriado na forma da lei, sendo indenizado, tá? Não vai ser uma desapropriação sanção, que já falamos sobre isso. Bom, segunda característica, é admitida a permanência de populações tradicionais que habitam quando da sua criação. Mas de repente ali tem um povoado quilombola ou indígena, aí cria-se a floresta nacional. Pô, aí vai ter que abarcar aquela população que já tem ali. Agora, se tem a floresta nacional, não tem nenhum grupo morando, aí realmente vai ser impossível. Mas se já tem, é admitida a permanência da população tradicionais que habitam quando de sua criação. Se já existe ali um quilombo ou uma tribo indígena e construir o parque, aí vai ter que aceitar aquela população ali, tá? Terceiro, visitação pública, e ela é permitida, no caso da floresta nacional, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração. Quarto, a pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade. É lógico, tem que fazer um controle, né? Quinto, a Floresta Nacional, que a sigla é FLONA, disporá de um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes. Quando a floresta for criada por estado ou município, será denominada floresta estadual ou floresta municipal. Dessa forma, a floresta nacional, bem como a estadual e a municipal, integram a categoria das florestas públicas. Floresta nacional, floresta estadual, floresta municipal integram a categoria de florestas públicas. O regime de tais áreas está previsto tanto na Lei 9.985 de 2000, quanto na Lei 11.284 de 2006, que dispõe sobre gestão das florestas públicas para a produção sustentável. Ok? Vamos falar agora da reserva extrativista. A reserva extrativista, RESEX, sigla reserva extrativista, trata-se de uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais. Exemplo claro da doutrina é os seringueiros, cuja subsistência baseia-se no extrativismo, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessa população local e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais
da unidade. Ela está aonde na Lei 9.985 de 2000? No artigo 18. A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Beleza? Quais características da reserva extrativista? Primeiro, é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Vale ressaltar que haverá o uso pelas populações extrativistas tradicionais decorrente de um contrato de concessão de uso. Aí que está. Essa é a grande nuance, né? Uma das grandes características da reserva extrativista. É de domínio público. E o que é de domínio público? Em que abarca a área de particular, já falamos sobre isso, o particular vai ser desapropriado. Tá? A reserva extrativista é domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Ponto. Ressalva. Haverá o uso pelas populações extrativistas tradicionais, decorrente de um contrato de concessão. Ou seja, vai ser desapropriado? Sim. Não vai ter ali nenhum particular residindo ali, pessoa física ou jurídica, enfim, não vai morar ali, né? Não vai fazer uso, posse, enfim. Agora, há o quê? Um contrato de concessão de uso pelas populações extrativistas tradicionais, né? Que já faz parte daquela cultura ali. O exemplo clássico da doutrina é os seringueiros. Beleza? A reserva extrativista, RESEX, será gerida por um conselho deliberativo e não apenas consultivo, tá? Presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área. Terceira característica, a visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área, instrumento objeto de aprovação pelo Conselho Deliberativo. Veja, na reserva extrativista nós temos o Conselho Consultivo e Deliberativo. Temos dois conselhos aí, tá? Quarto, a pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade. Quinto, são proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. Ou seja, na reserva extrativista, você tem aí a extração mediante um contrato de concessão de uso. Exemplo clássico doutrinário, seringueiros. Mas é proibido a exploração dos recursos naturais e a caça amadorística ou profissional. Sexto, a exploração comercial de recursos madeireiros somente será admitida em bases sustentáveis, em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na reserva extrativista. Olha só, a exploração comercial de recursos madeireiros somente será admitida em bases sustentáveis, ou seja, de repente, nessa reserva extrativista, por exemplo, eucalipto para fazer celulose e indústria de papel. De repente tem um manejo ali. Aqui está crescendo, aqui está no tamanho médio, né? E aqui já dá para o corte. Pô, aí cortou essa aqui, que já estava pronto para o corte, beleza. Mas vai fazer o quê? Vai replantar. Aí o quê? Que a gente chama de aquela cultura de manejo, né? Beleza? Reserva de fauna, RESFA, a sigla. Reserva de fauna. A reserva de fauna abrange uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Está onde? Em qual artigo a reserva da fauna? Artigo 19. Vamos a ele aqui, ó. Artigo 19. A reserva de fauna
é uma área natural com populações de animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas residentes, obrigatórias, adequadas para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos, tá? Características. Primeiro, baseia-se na posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Segundo, a visitação pública é permitida desde que compatível com o manejo da unidade. Terceiro, é proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. Quarto, a comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna. Beleza? Vamos falar agora da Reserva do Desenvolvimento Sustentável, REDES, que é a sigla, Reserva do Desenvolvimento Sustentável. Está onde? Artigo 20. Vamos ler agora em loco. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Tá legal? Vamos para as características. A primeira característica, a Reserva do Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será objeto de concessão de uso, igual acontece na reserva extrativista para aqueles coletores da seringueira. Segunda característica da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, será gerida por um conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área. Terceiro, é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área, instrumento objeto de aprovação pelo Conselho Deliberativo da unidade. Então já sabemos que na Reserva de Desenvolvimento Sustentável nós temos um Conselho Deliberativo. Na Reserva Extrativista nós temos um Conselho Consultivo e Deliberativo. Tá? Quarta característica da Reserva de Desenvolvimento Sustentável. É permitida e incentivada a pesquisa científica, voltada à conservação da natureza, à melhor relação das populações residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade. Quinto, é admitida a exploração de componentes do ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis. O exemplo que eu dei aqui daquela cultura de árvore que serve para extrair a celulose e tal. É aquele manejo, aquele planejamento, né? Extrai aqui, mas já planta, aqui já está crescendo, aqui para o outro ano, enfim. O plano de manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável deve definir zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos. É porque toda unidade de conservação, em seu entorno, tem uma área de amortecimento, tá? Beleza? Vamos tratar agora da Reserva Particular do Patrimônio Nacional. Pessoal, Reserva Particular do Patrimônio Nacional, RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Nacional. Dentre as unidades de conservação, a Reserva Particular do Patrimônio Natural apresenta certas peculiaridades, pois representa uma área privada, gravada com perpetuidade, por iniciativa do particular proprietário, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Onde é que está isso? Que fala sobre a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Está na nossa Lei 9.985, de 2000, que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no seu artigo 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Vamos falar das características da Reserva Particular do Patrimônio Natural. Primeiro, mencionado o gravame, obstáculo, constará de termo de compromisso, assinado pelo proprietário perante o órgão ambiental,
que verificará a existência de interesse público. Ademais, o termo deve ser objeto de averbação perante o Registro Público de Imóveis. Segundo, apenas pode ser permitida a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Terceiro, os órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica aos proprietários da reserva particular do patrimônio natural. O nome já está dizendo, reserva particular, ou seja, não é pública, tá ok? Mas aqui nós temos que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação vai disponibilizar o quê? Orientação técnica e científica ao proprietário da reserva particular, não é pública, reserva particular de patrimônio natural. Apenas é permitida a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Assim, eu encerro a minha fala dos dois grandes grupos da unidade de conservação. Unidade de conservação de proteção integral, 5 espécies. Unidade de conservação, uso sustentável, 7 espécies, que eu terminei agora. A unidade de conservação nada mais é que uma espécie, onde o gênero é espécies territoriais especialmente tuteladas, protegidas pela Constituição, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3. No próximo vídeo, vamos falar sobre a criação de unidade de conservação. Espero vocês. Até lá!